fora a Mogi Guaçu a do futuro, você também tem um podcast. Tem. Fala do que esse podcast? Vamos lá, na verdade é uma boa pergunta, né? Que raio desse podcast? Porque eu tava dando uma olhada, na verdade, só te cortando, Tá. você tá seguindo a linha do podcast como ele deveria ser, não é? Porque a gente chama aqui esse programa de TV, né? Que é um programa de entrevista em vídeo, a gente chama de podcast. Mas o podcast vem de uma escola de Spotify, do Deezer, que era áudio, né? Audiobook, entrevistas em áudio. E eu ouvi alguns áudios seus hoje no podcast. Ele fala de quê? Vamos lá. Desculpa aí. O podcast é assim, quando você falou do formato, eu pensei lá atrás assim, podcast realmente é um áudio. Eu vou gravar um áudio e fazer a ponto de esse áudio chegar a mais pessoas. Aí tem todos esses canais que você falou, tem Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e talvez é um meio que eu consiga alcançar. Mas o Mormon Uma Ova, que é o nome desse podcast, que eu criei há um tempo atrás, ele envolve mais abuso religioso. Por isso que a psicanálise ela acaba mesclando lá na frente com isso. Eu fiz parte de uma igreja, né, um mormonismo, né, se eu posso falar, um mormonismo, a igreja Mormon, conhece aqueles que andam de plaquetinhas, missionários, algumas missionárias, tem as igrejas por aí, os templos bonitos em alguns lugares. E eu fiquei praticamente 4 décadas como membro dessa igreja, vamos chamar de igreja por enquanto. E ao longo que eu fui vivendo lá, fazendo todos os requisitos necessários, eu cheguei a algum momento que eu falei assim, poxa, eu estou com dúvidas e preciso colocar à prova esse lugar que eu estou aqui. Pô, eu dediquei tanto tempo, você trabalha enquanto você faz parte de uma igreja, por exemplo, de alta demanda, porque exige muito de você, isso que eu quero dizer. Às vezes você tem que ir lá limpar a igreja, você tem que dar dinheiro, ofertas, um monte de coisa. Então, a parte intelectual, física, né, financeira, então às vezes você precisa concentrar muita coisa ali. E eu falei assim, peraí, deixa eu ver o fundamento, a história disso. Pode crer. Por mais que fala um pouquinho lá, fala, a igreja Mormon veio de Joseph Smith Jr., que é o profeta que ajoelhou, viu Deus Jesus Cristo, aí criou o mormonismo. Pô, vamos ver vamos entender essa... Deixa eu dar uma olhadinha, que não custa nada. Embora que lá dentro, como é bem específico o que você tem que cumprir lá dentro, uma das coisas, especificações, é que você não fique procurando muito fora dos canais oficiais. Entendi. Por isso que algum tempo... a Coreia. Nunca comparei com a Coreia, cara. Tipo a Coreia. Nunca comparei com a Coreia, mas faz sentido o que você falou e a comparação. Aí a ponto de eu falar assim, pô, deixa eu ver, cara, o que aconteceu aí para trás. Eu acabei vendo e pesquisando, tem livros de história, historiadores, diários que tem da época. Joseph Smith viveu na época lá do começo de 1800. E ali ele fala que teve uma visão de Deus Jesus Cristo, tal, para poder criar o mormonismo. Aí ele foi chamado como profeta, o único profeta verdadeiro, que ia restaurar tudo, né, em 1800 e pouco. E aí, você vai desenterrar, um anjo falou para ela, você vai desenterrar umas placas, umas placas de ouro, e vai traduzir porque está numa língua diferente, vai virar o livro de Mormon que é o livro que usamos na igreja, junto com a Bíblia, né? Então tem esse adendo lá na igreja Mormon. Então eu acabei vendo essas coisas e falei, pô, deixa eu colocar em pauta. Aí é engraçado, sabe, Kleber? Não dá nem para falar tantos detalhes, por isso que no podcast é tantos episódios falando de tantas coisas que eu vou descobrindo. Por exemplo, aí você acaba vendo o caráter de Joseph Smith lá atrás, como que ele era de verdade, a poligamia que tinha na igreja Mormon, né, que começou por Joseph Smith. Ele foi trair a esposa, aí a esposa pegou, ele falou, e agora o que eu falo? Já era como um profeta, já estabilizado. A esposa, Deus que mandou. Entendi. Aí para armar alguma coisa ali, aí acabou virando uma bola de neve. Então tá bom, se foi Deus que mandou, então pode. E teve mais uma também, que Deus mandou. Pesquisem a respeito de Joseph Smith, aí vocês podem também no Mormon Uma Ova ver umas podcasts a respeito disso, que eu falo muito sobre isso. Aí você vai vendo tanta coisa que vem de desencontro com os canais oficiais, que você fala assim, cara... Aí você vê, por exemplo, na igreja Mormon, tudo que você faz tem que passar por uma entrevista. Você tem que ir lá chegar num bispo e falar, fiz isso. É requerido que você faça isso com qualquer erro que você tem. Vamos comparar com uma igreja católica, seria a confissão. Sim, sim. Aí você ir lá em portas fechadas, uma sala, você vai contar tudo, aí ele vai passar, como o manto que eu tenho, você tem umas metas para cumprir, para ver se você recupera isso. Ou se for muito grave, você vai para um certo conselho, que as pessoas vão, você vai ser desassociado. Quer dizer, você errou, você namorou, fez aquelas coisas que não podia antes do casamento.
requeridos na Igreja Mórmon, por exemplo, em outras também, essa parte também é bem Mas rica. aí eu... Não, peraí. Pode falar, bora lá. Peraí. Tem muita coisa para falar. Deixa eu entender. Por exemplo, se eu vou, de novo... Cara, eu odeio fazer esse tipo de comparação, mas, por exemplo, eu vou me confessar lá, fiz meus pecados, igual o Renan, pecado pra cacete. Nossa, Renan, Aí o padre passa uma penitência. Reza, passa a penitência. E não faça mais. No mormonismo, não. Ele te passa tarefas, pô. Pecou, hein? Lava meu carro ali. Ah, não. Não? Na verdade, não é assim. Corta ali o milho ali, ó. Não, não é isso. Não, não. Na verdade, são metas que você vai cumprir a ponto de... É bom. Olha, lê mais o livro de Mórmon que está falhando. Entendi, ali. é como se fosse a serve penitência. mais na igreja Entendi, que você tem que fazer. Por isso que eu falo, uma igreja de alta demanda, ela requer muito de você, até quando você é, principalmente. E por isso que eu falo, às vezes tem alguns erros mais graves, que aí eles têm um conselhinho lá, tal, a ponto de falar assim, isso é... E tem tantas coisas cabeludas nesse processo, porque olha o que eu estou querendo dizer. Você faz um trabalho investigativo, então. O investigativo do lugar que eu mesmo fiz parte, né? Certo. Então eu não falo nem mais como espectador que estou tentando ser entusiasta do assunto mormonismo. Você conhece. Quando eu vou pesquisar e vou linkar as coisas, eu sei, isso aí eu vivi lá há muito tempo. Lideranças, né? A gente vive cargo de liderança, então eu consigo falar a respeito disso. O start mesmo, quando você vê a história dessa igreja do mormonismo, eu falo do mormonismo porque é onde eu posso falar com propriedade por fazer parte, mas eu sei que muitos que estão me ouvindo assim, de outras igrejas, talvez tenha algo que eu também já faça suas próprias pesquisas. E aí acabei vendo que a história da igreja, por não bater muita coisa, eu acabei, você só dá aqueles 2, 3 passos para fora, olha de longe e começa a analisar como você vivia. Por que eu me sujeitava para um cara me chamar na sala e guiar minha vida? Por que esse mês o irmão tal não conseguiu dar o dízimo porque ele precisou pagar uma conta de força, tal, energia, comida. E aí o bispo falou, parece que eu senti falta esse mês, cara. Por que você não fez isso? Mas primeiro por que você não doa para a igreja e depois pede ajuda? Não, eu fui pagar a conta direto. Que lá ensinado não doa primeiro. Só que é um parto para pedir, se você precisar. Depois a gente pode até entrar nisso, mas é muito assunto. Por isso que é extenso, viu, Cleber? Aí você fala assim, por que eu me sujeitei a essas coisas? Faz você pensar como você era abusado de algumas formas lá dentro, tanto intelectualmente, fisicamente, né, porque você trabalhava forte lá, financeiramente, né? E aí foi desse start que eu falei assim, cara, eu acho que não tá legal e não foi legal. Deve ter pessoas como eu. A empatia, que às vezes a gente fala que tem lá dentro, porque ela é assim, se eu sair da igreja, cara, a família afastou. Sério, sabe, cara? a questão da igreja. Amigos, sabe? Aí descobriu quando eu fiz o Mormon Malva para falar a minha opinião, aí só vi o amigo excluindo. Olha aqueles que falavam comigo, a fotinha não aparece mais. Eu falei, caramba, o que foi acontecendo? Aí você fala, a gente falava lá dentro que tinha uma empatia verdadeira, eu gosto de você de qualquer forma. Eu falei, caramba. Aí eu falei assim, não, a empatia verdadeira é diferente disso. Fiz o podcast, comecei a colocar a minha opinião a respeito disso, pesquisar mais a respeito do mormonismo. Se você está algum da igreja Mormon, que está me ouvindo, alguém que saiu, fala assim, mas onde que ele viu essas coisas? Se você for no meu podcast no YouTube agora, na descrição de todos, tem uma porrada de materiais, de historiadores, coisas que você tem que ter um tempinho para poder vir aqui falar, né? Então eu tive esse tempinho um dia para estudar algumas coisas, ainda estou vendo muita coisa, só um pouquinho ainda que eu vi de tudo, que sei que tem muita coisa, brincando com o que eu vivi. Então eu consigo ter esse paralelo. Caramba, cara, não era assim, eu tive que fazer. Aí hoje a Igreja Mormon tem uma liderança. Começou Joseph Smith, aí foi passando para outra. Hoje tem os altos escalão dos Estados Unidos, fica em Salt Lake, né? O profeta, chamar de profeta ainda, sabe? Aí você vê, por exemplo, se você fazer uma pesquisa. E eles mantêm essa doutrina ainda até hoje? Mantém. Às vezes eles estão tentando adaptar agora ao mundo que mudou, algumas coisinhas, coloca mais nas redes sociais. Entendi. Sabe? Por exemplo, o Joseph Smith, ele traduziu aquelas placas que eu falei que se tornaram o livro de Mormon. Sei. Aí você vai ver lá na história oficial, ele traduziu essas placas do egípcio reformado, nem existe esse nome, mas criaram lá atrás, não existe, porque a gente já viu isso aí. Então não existe nem essa linguagem da qual se criou o livro de Mormon, por exemplo, sabe? E aí uma placa que nunca ninguém viu, sabe? Dia 2 ou 3 testemunhas assinaram lá, mas nunca houve um registro dela, sabe? Uns amigos da Tem um museu lá que tem as placas de ouro. Não existe, sabe? Não existe. Fala que porque assim, o anjo levou de volta, é aquela coisa toda. Um dia pode ser que apareça.
Então tem coisas... Então quer dizer que você faz esse trabalho, puta trabalho investigativo, cara, que legal. Muita coisa assim. Porque vocês, de certa forma, começou a perceber algumas coisas que não condiziam com aquilo que você acreditava. Sim. Na verdade, não é nada contra membros da igreja, Exato. É contra a estrutura... É isso que eu quero deixar claro. Tá? Eu preciso falar isso aí. Às vezes nos podcasts eu falo, pô, eu sei que tem membros bons que fazem de bom coração, que te abraçam, cara, você sente um amor genuíno. Sim. Sabe? Ele tá ali porque ele precisa, ele quer algo bom em algum momento da vida dele ou na vida futura. Né? E uma igreja de alta demanda, como eu sempre falo, que busca sempre esforçar, é sempre assim, para que você consiga lá na frente uma coisa boa, você precisa fazer isso, se esforçar, limpar a igreja, fazer isso aí. Aí você fala, poxa, cara, às vezes, Kleber, você deixa de fazer algum programa com a família quando você é um membro bem ativo, deixa de fazer um programa com a família para servir lá. Sabe, que nem você sai num domingo cedo, tem as reuniões da igreja, fica aí, já vamos fazer umas visitas, vamos fazer isso, arrumar aqui a biblioteca, fazer alguns acertos. Aí você fala, pô, cheguei em casa no domingo que eu saí cedo, voltei à tarde, bom, e minha família? Aí você tenta colocar na cabeça de todo mundo, não, é para que lá na frente eu consiga. E é algo que nunca vai chegando. Entendi. Sabe? Então, promessas que nunca são alcançadas. Então, isso faz também uma pessoa... Por exemplo, quando as pessoas chegam até a terapia com abuso religioso, que identifica, pô, é um abuso religioso, ele foi sobrecarregado com algumas coisas. Em nome de Deus. Isso. Aí ele sai e vai procurar uma terapia, cara, você descobre um monte de coisa que... O trauma que você falou, às vezes vem lá daquela menina que foi arrumar o cabelo e a mãe falou alguma coisa, mas quando vem de uma igreja, cara... Nossa. E para ela sair daqui... Aí eu falei, eu vou procurar pessoas que precisam se identificar com isso, vou falar a minha opinião, porque deve ter pessoa que saiu da igreja e está com um monte de problema emocional e não sabe nem o que fazer com isso. Exato. Aí se você mostrando, ó, a verdade era isso, porque às vezes as pessoas só saíram, porque às vezes sofreram fofoca, algumas coisas que tem em toda a igreja. Todo lugar. Por exemplo. Aí fala assim, pô, mas agora eu tô aqui sozinha, não faz mais bem para mim. Aí ela acaba vendo uma pessoa, por exemplo, falar, ó, tem isso, a história é assim. Pô, caramba, ainda bem que eu não tô lá agora. Não é isso. Muda um pouquinho. Por isso que quando eu faço um podcast, as pessoas comentam. Spotify, a gente é muito mais ouvido do que no YouTube. Então, por isso que eu foco no Spotify, no Google Podcast. Mas no YouTube, quando tem os comentários ali, as pessoas desabam. E quando mandam para mim no Mormon Uma Ova no Instagram, um monte de gente mandando mensagem, cara, obrigado por me abrir o olho. Um dia eu quero falar no seu podcast, porque eu não sou de entrevista. Já bati papo com algumas pessoas que também já foram no mormonismo, mas é o clássico podcast mesmo. Mas aí esse trabalho é para isso, cara. As pessoas, elas precisam entender que elas não são peixe fora d'água quando sai, por exemplo, do mormonismo ou de qualquer outra seita. Agora eu falei a palavra seita. Porque qual é a diferença? Cara, por exemplo, ela faz com que tenha rituais que você fica aprisionado ali, sabe? Todo mundo já viu os templos mormon que tem indo para Campinas, algumas coisas. Alguns lugares espalhados tem os templos, que não são só as capelas, as igrejas, né? Quando você vai ali, você faz convênios, que eles usam essa palavra, a ponto de, pô, eu vou doar tudo para a Igreja de Jesus Cristo, Santos dos Últimos Dias, que é o nome da igreja, né, desse nome grande, que é a Igreja Mormon. E você sempre vai ali relembrar esses convênios que você fez. Você vai semanalmente, às vezes, nesse lugar, para que trabalha o que a gente... Isso. Aí você fala assim, caramba, cara, se eu errar, se eu realmente usar o dinheiro do meu dízimo oferta para pagar essa conta e não falar o que o bispo falou para mim fazer, eu não vou estar cumprindo. Tá vendo como mexe, cara? E quando a pessoa consegue sair disso, que aí chega até um ponto que ela fala, aí ela vai pesquisar, ela vê quanto que ela sai com um peso tão grande, carregando uma corrente, cara. Aí já é aí é o abuso religioso que eu falo no podcast, né? Por isso que linka com a psicanálise. Aí a pessoa vai procurar psicanálise, é um monte de coisa que tem que fazer. Aí já é um monte daqueles exercíciozinhos que a gente falou da autoestima, mas voltado a um monte de coisa. Desligando aquelas chaves que estão ligadas, que foram ligadas lá atrás. Lembre-se, não vai apagar a passagem dela no mormonismo ou tudo que ela falou. Mas calma aí, existe uma vida dali para frente. O podcast é feito para isso, para as pessoas entenderem. Não sou um peixe fora d'água. Tem gente que passou por isso igual eu, como esse cara do Mormon Uma Ova aí que fala. Então é isso que eu quero que as pessoas pensem. Empatia. Isso, aí é a verdadeira. Empatia, cara, que massa, velho. E como é que as pessoas te acham lá no Spotify? Como é que é? Só digitar Mormon Uma Ova? Só digitar Mormon Uma Ova é o primeiro que vai aparecer. Mormon Uma Ova. Mormon Uma Ova. Você pode digitar, até no nome você colocou um humor aí, né, velho? Na verdade, eu falei assim, poxa, existem pessoas até antes de eu começar que falavam já do mormonismo, que saíram de lá, né? A Vânia Moore, eu tô falando esses nomes, quem já pesquisou sobre isso sabe. Vânia Moore, canal que chama Mormonismo Sem Censura, meu amigo Tom, que tem
Minha História no Mormonismo. Tem alguns que fazem esse trabalho. Sobre... É que de podcast, eu falei, eu vou pegar isso aí para abranger um pouco mais. Eles fazem vídeos, tal, até elaborados. Aí eu falei assim, pô, eu preciso entrar nesse meio, porque a bagagem não é pouca. Então, se eu conseguir contribuir, cara, eu não ganho nada com isso. Realmente, que nem você falou no começo, eu não ganho nada, você não falou aqui no começo da entrevista, não ganho nada pra fazer isso, mas eu adoro fazer. Adora. É uma coisa que eu adoro fazer, cara. Eu costumo fazer as gravações. E eu tenho certeza que você não ganha nada e recebeu inúmeras críticas. Milhões. Na verdade, cara, as pessoas que estão na igreja, elas vão lá ouvir. Elas querem ouvir. Caramba, eu ouvi você, pô, você fala que eu fui missionário de tempo integral da igreja com aquela plaquinha de 98 a 2000 no Nordeste. Fui trabalhar para a igreja. Parei tudo. Como todo jovem nessa idade, é um mandamento que você vai. É um mandamento. O mandamento tem que fazer. Então, eu fui missionário lá no Nordeste de 98 a 2000. Fiquei lá falando da igreja e tal. Esse tempo me ajudou a ter muitas pulguinhas atrás da orelha. Você vai falando com pessoas, às vezes você encontra um que estudou um monte de coisa, fala assim, esse Joseph Smith não é aquele que... Aí você nem sabe disso, porque ele estudou mais que você sobre a parte de história que não está lá. Aí eu fui guardando essa pulguinha, mas quando eu pulei o murinho, aí eu fui procurar essas coisas. Pode crer. Que já foi uma regra quebrada, porque não é para você fazer procuras fora dos canais oficiais. Né? Mas uma empresa de refrigerante nunca vai colocar lá, eu faço super mal para você. Ela não vai colocar. Tá louco, velho. Que legal, cara. Mano, que satisfação. A gente ficaria aqui a noite inteira, porque são assuntos que, internet eu adoro. Desenvolvimento pessoal, psicanálise, terapia, eu sou apaixonado também, procuro me desenvolver. E adoro discutir, não religião, mas eu busco entender todas, entende? Sim. Eu gosto de saber mais e ver um cara que tenta de todas as formas, os 3 projetos seu, a psicanálise, você já ajuda muita gente. O Mogi Guaçu do Futuro, que parece, você fala, Mogi Guaçu do Futuro, você entra lá, você vê umas brincadeiras, você fala, é um negócio mais humorístico. Não, mano, tem um fundo, para busca de ajudar pessoas, uma cidade melhor, esse companheirismo. Vem sociedade, é isso, né, cara? Sim. E agora, esse negócio do podcast, ajudar as pessoas que se desligaram da religião, mano, do cacete, velho. Eu só queria citar, tem uma série na Netflix, Vila... Caraca, velho, eu não vou lembrar, mas depois que eu lembrar eu coloco na descrição do vídeo. Acho que não é Vila Dignidade, que é um cara nos Estados Unidos que criou uma seita, e aí podia poligamia. Cara, ele tinha 30 mulheres, tá ligado? Com 40 filhos, tá loucura. E eles ficavam, e tem um desenrolar, a história é muito louco. Então eu vou lembrar o nome e colocar que tem partes do que você disse que acabam corroborando com aquela história e deve ter algum tipo de... Mas enfim, cara, queria te parabenizar. A gente não se conhecia pessoalmente, só pela internet, assim, de trocar ideia mesmo, igual estamos trocando aqui, fantástico. Espero que você possa voltar outras vezes. Vou marcar no futuro, tá ligado? Sim, pra gente, adoraria. Trocar uma ideia. Se a gente tocou essas pessoas que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo em algum momento, de alguma forma, cara, com um toque, já valeu a pena, tá ligado? Porque a gente não ganha nada, o Renan não ganha nada, você vê aqui também não tá ganhando nada, tomando água, cara, que nós não compramos nem uma cerveja, não tinha nada pra alguém fazer. vai falar, é uísque, não é? Não é, estamos tomando água, por incrível que pareça. Mas, cara, gratidão mesmo por sua presença, por seu tempo e por essa motivação, tá ligado? Eu que agradeço. Continue, mano, que a gente precisa de gente assim. E torcer para que a geração nova se espelhe em pessoas como você e comecem a se preparar, a criar músculo para ajudar as pessoas, né? Igual você está fazendo agora, que é fantástico, mano. Parabéns mesmo. Eu que agradeço, então. Quero ser seu amigo, hein, velho? De tomar um Guaraná junto, porque... Já tá marcado, então, um Dolly? Um dolinho. Eu sou o Dolly, você é um amiguinho. Vai virar meme, agora vai virar meme. Eu mesmo vou cortar e colocar no Mogi do Futuro. Pode, por favor. Eu sou o Dolly, eu sou o Vicky. Vou marcar. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Com Deus, cara, todo sucesso do mundo para você em seus projetos e que você continue realmente ajudando as pessoas, fazendo desse mundo um lugar melhor para se viver. Se a gente mudar o mundo de uma pessoa, já cumprimos nosso papel, né? Se todo mundo mudasse o mundo de uma pessoa, em questão de dias o mundo seria transformado. Eu espero que você continue, irmão. Muito obrigado, Cleber. Se quiser passar sua rede social e mandar uma mensagem, a mensagem eu gostaria que você mandasse. Para as pessoas que estão vendo a gente e precisam de uma palavra, manda uma mensagem, a câmera é sua.
Fica à vontade, cara. Ah, que legal, aquela ali, né? Essa. Na verdade, quando você tiver em qualquer enrascada na sua vida que você pensa, pô, essa eu não tô saindo, existe algo a fazer. Só tente procurar todas as possibilidades antes de só desistir, que é fácil fazer isso hoje. Mas tenta de alguma forma falar assim, pô, eu consigo contornar, tá? Não vou dar aquele exemplinho de filósofo, a água contorna a pedra, mas existem outros caminhos, tá? E se você sente de qualquer forma, poxa, existe a psicanálise, consiga, às vezes, um contato de alguém, me procura na rede social, né, Paulo Gonçalves, psicanalista. Ah, mas quero dar uma risada um pouquinho, vai lá no Mogi Guaçu do Futuro, vamos entender a nossa cidade como a união que você falou. Exato. Né? Estou com problemas na minha seita, minha religião, qualquer coisa. Vai lá no Mormon Ova, existe um cara que passou algo, talvez pode ser igual você que vai estar lá falando. E é isso, tá? Contem comigo para qualquer coisa. Tamo junto. E você de casa, tamo de volta. Você goste ou não, todas as terças e quintas-feiras eu e o Renanzão vamos estar aqui levando um pouco de informação, humor, sei lá o que a gente faz aqui. Mas se a gente ajudar você de alguma forma, já tá valendo a pena. Espero que você esteja aí na próxima terça-feira, porque eu vou estar. Gratidão eterna, Paulo. Até mais. A gente se vê no próximo. Eu vou marcar, viu, mano? Pode ser. Falou. Valeu, gente.